Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas da ETAD, curso médio em Teologia, disciplina de Cristologia. Louvamos a Deus, já estudamos até aqui as 5 primeiras lições da nossa disciplina de Cristologia e hoje nós vamos estudar a lição de número 6. A lição 6 tem como título A Morte de Cristo. E na lição de hoje, esta lição é composta de 5 textos. No primeiro texto da nossa lição, vamos estudar o que Cristo proclamou da cruz e depois nós vamos estudar do texto 2 ao texto 5 vários aspectos da obra redentora de Cristo. Vamos ver que a cruz de Cristo trouxe expiação, redenção, reconciliação e propiciação. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário trouxe para nós expiação, redenção, reconciliação e propiciação, e nós vamos estudar o que é que significa todas essas coisas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e como Deus, Jesus não podia morrer, não pode morrer, ele é eterno, mas como homem, ele pode morrer. Jesus, ele tinha um corpo humano sujeito à morte, e ele veio a este mundo com este propósito. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso, a morte de Jesus não foi uma batalha que o inimigo ganhou e Jesus perdeu, e aí depois Jesus recuperou na ressurreição. Absolutamente, não é assim. Jesus mesmo disse que ele veio para dar a vida, dar a sua vida em resgate de toda a humanidade. Então já estava previsto no plano de salvação idealizado pela Trindade antes da fundação do mundo, já estava prevista a morte de Jesus. Então ele se fez carne justamente para que tivesse um corpo humano mortal, para que pudesse morrer por nossos pecados. O texto 1 da nossa lição, o que Cristo proclamou da cruz. Muitas vezes, durante o ministério terreno de Jesus, Jesus falou várias vezes a respeito da sua morte, que ia morrer, e muitas vezes seus discípulos não entendiam isso. Por que é que Jesus falava essas coisas? Diz o texto de Marcos, capítulo 9, versículos 31 e 32, que Jesus ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Então Jesus já tinha avisado que ele ia morrer. E crucificado lá no Calvário, Jesus, durante a sua crucificação, ele declarou o propósito da sua morte tanto para os seus discípulos como para todos aqueles que estavam ali presenciando aquela cena. Então aqui o nosso comentarista, ele traz 4 destaques, 4 coisas que Cristo proclamou da cruz. A primeira é o perdão. Ele, quando estava crucificado ali, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o sacrifício de Jesus aponta para o perdão do homem pecador, aponta para o perdão dos nossos pecados. Outra coisa também que Cristo proclamou na cruz, além do perdão, foi a promessa do paraíso. Um dos malfeitores que foi crucificado ao lado de Jesus, ele se converteu nos últimos dias da sua vida, ali ainda na cruz, e disse: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E quando ele disse isso, Jesus falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui Jesus revela que o salvo, quando morre, ele vai para o paraíso, como também está descrito lá na passagem do rico e Lázaro, que Lázaro morreu e foi para o paraíso, para o seio de Abraão. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário também proporciona perdão e a morada do crente no paraíso.
Outra coisa que Jesus falou lá na cruz, Jesus, na sua agonia, no seu sofrimento na cruz, Jesus citou o Salmo 22, versículo 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus citou isso. O texto bíblico dos evangelhos, os textos dos evangelhos, não esclarece qual foi o motivo, o porquê de Jesus ter dito isso, mas alguns teólogos afirmam, como é o caso aqui do comentarista do nosso livro, que Jesus falou isso. Jesus Cristo, ao tomar os nossos pecados e iniquidades, sofreu a maior das angústias, porquanto o seu Pai lhe virara as costas ao ver o sofrimento e a presença do pecado em seu Filho. Na verdade, quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, não é que o pecado da humanidade foi transferido para Jesus. O que foi transferido para Jesus foi a punição. Deus, a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Deus não tem o culpado por inocente. A justiça de Deus tinha que punir o pecador. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus resolveu morrer no lugar de todos nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O nosso pecado está muito claro lá em Isaías 53, a morte vicária de Jesus. Ele pagou no nosso lugar. Então, ali na cruz do Calvário, Deus estava executando a justiça divina em Cristo. Aquela execução que era para mim e para você foi em Cristo. E lá em Isaías diz, Isaías 53, que foi do agrado de Deus moê-lo. Então, ele sofreu ali os pecados, a punição pelos pecados de toda a humanidade. E também da cruz tem palavra de vitória. Quando ele, antes dele dar o último suspiro, antes dele morrer, ele disse: está consumado, tetelestai, está consumado. Estas palavras foram pronunciadas como declaração de vitória sobre o pecado. Ai de nós, ai da humanidade, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário. Era necessário a sua morte. Então, depois que ele disse, está consumado, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim ele estava completando a sua obra que ele veio realizar aqui na terra. Ele disse em João capítulo 10, versículos 17 e 18, eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E foi o que aconteceu 3 dias após Jesus ressuscitou. Então, na cruz, Jesus proclamou palavras de perdão, falou do paraíso, ele falou da sua agonia, Deus meu, por que me desamparaste? E falou palavras de vitória, está consumado. O texto 2 da nossa lição fala da expiação. O sacrifício de Jesus trouxe expiação. Quando aqui o texto diz a cruz trouxe expiação, essa palavra cruz ela está sendo utilizada no sentido figurado. Não é no sentido literal. Aquele madeiro lá não traz expiação, coisa nenhuma. É porque a cruz aqui está sendo, essa palavra cruz, se referindo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, está se referindo à morte de Jesus. Então, a morte de Jesus trouxe expiação. A palavra expiar implica cobrir as culpas mediante um sacrifício exigido. Então, a expiação cobre o pecado. Essa palavra é empregada 77 vezes no Antigo Testamento. E Moisés recebeu instruções de Deus acerca dos sacrifícios de animais, cujo sangue serviria como símbolo de expiação dos pecados, satisfazendo temporariamente as exigências da lei de Deus. Então, o sacrifício daqueles animais no Antigo Testamento, aquele sangue era para expiar os pecados, era para cobrir
os pecados. Levítico 17:11 diz que é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Então, o sangue do sacrifício é que vai fazer a expiação. O escritor aos Hebreus, ele reforça essa ideia em Hebreus 9:22, dizendo que sem derramamento de sangue não há expiação do pecado. E a gente vê todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram feitos, apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. O próprio Deus, lá no Jardim do Éden, depois que o homem pecou, depois que Adão e Eva pecou, Deus matou um animal ali e com a pele daquele animal vestiu o primeiro casal ali no Éden. Então, por causa do pecado do homem, teve o sacrifício cruento, sacrifício de animal. Alguém morreu no lugar do homem, já ali no Éden, para prover, para cobrir as vergonhas, para cobrir a nudez do primeiro casal. Então, o sacrifício dos animais, o derramamento de sangue daqueles animais no Antigo Testamento, aquele sangue servia para cobrir o pecado do homem, do ser humano. Então, nós vemos isso aí. Abel ofereceu o sacrifício de animais. Noé, quando saiu da arca também ofereceu o sacrifício de animais. Temos sacrifícios no Gênesis, antes da lei. Na lei foi instituído o ministério sacerdotal com o sacrifício de animais e assim por diante. Cristo, ele é a nossa expiação. Isaías capítulo 53, que é uma profecia a respeito da morte de Jesus, a respeito do sacrifício de Jesus, diz a Bíblia que ele, como cordeiro, foi levado ao matadouro. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, lembrando aí o cordeiro que era sacrificado nos sacrifícios cruentos, de derramamento de sangue que havia no Antigo Testamento, lembrando também o cordeiro pascal. Inclusive a Bíblia diz que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, nós temos aí vários exemplos. Jesus é a nossa expiação. Isaías 53:10 diz ainda: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, Jesus ofereceu a sua vida como oferta pelo pecado para expiar os pecados de toda a humanidade. João Batista, em João 1:29, disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Efésios 5:2 diz que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, todos aqueles sacrifícios de animais, aqueles sacrifícios de derramamento de sangue do Antigo Testamento eram sombras, eles apontavam, eles eram tipos do sacrifício perfeito, único e definitivo de Cristo. Então, apontava para a expiação. Tomou sobre si toda a nossa culpa para que nós pudéssemos receber por intermédio de Jesus a justiça de Deus, como se fosse a nossa própria justiça. A morte de Jesus também trouxe redenção. Essa palavra redenção vem do verbo redimir, ou verbo resgatar, ou remir. Então, redimir quer dizer comprar de volta, readquirir, resgatar uma pessoa ou uma coisa mediante o pagamento de um preço, mediante o pagamento de um preço exigido, mediante o pagamento de um resgate. E essa figura aqui era muito utilizada em referência, em lembrança à questão dos escravos, ao comércio de escravos. Os donos de escravos compravam e vendiam escravos, e a pessoa que era escravo vivia debaixo da lei, da ordem e da autoridade do seu senhor, do seu dono. Mas alguém poderia, uma pessoa que tinha condição, que tinha dinheiro, poderia comprar um escravo, comprar o escravo de alguém, e depois que comprar aquele escravo, podia dar a carta de alforria ou a liberdade àquele escravo. Então, quem fazia isso
Quem comprava escravo para depois, em seguida, dar a liberdade àquele escravo, a carta de alforria, era chamado de remidor ou de resgatador. Então, isso também simboliza o que Jesus fez por nós. Toda a humanidade encontrava-se vendida à escravidão do pecado e precisava de um redentor que pudesse resgatá-la. O preço, que Jesus pagou por nós, o preço que o nosso Redentor Jesus Cristo pagou por nós, foi a sua própria morte. Foi a sua própria morte, como se vê lá em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Foi por isso que, para nos resgatar, Jesus morreu em nosso lugar. Tinha que alguém morrer no lugar do pecador. A quem é devido o preço da redenção? Muitos irmãos às vezes dizem, estávamos no mundo escravos de Satanás e fomos sequestrados pelo diabo e aí Jesus nos resgatou e pagou o resgate a Satanás. Não é assim, não é bem assim. A Bíblia não dá amparo a esse tipo de pensamento e de interpretação. Nós fomos resgatados por Cristo e Jesus pagou o resgate a Deus e não a Satanás. Ele simplesmente escraviza aqueles que escolhem uma vida de pecado. Satanás escraviza apenas aqueles que escolhem viver no pecado. O preço do resgate é devido à santidade de Deus. A nossa dívida é com Deus mesmo. A nossa dívida é com Deus. E foi Deus, não Satanás, quem aceitou o pagamento mediante o sacrifício de Cristo. Então, Jesus ofereceu o seu próprio sangue, a sua própria vida para nos resgatar. Só que ele não ofereceu ao diabo, ele ofereceu a Deus. Ele ofereceu a Deus. Cristo é o nosso Redentor. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos, conforme Mateus 20:28. 1 Timóteo 2:6, Paulo diz que, a respeito de Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, ele se entregou, ele se deu em preço, ele pagou com o seu próprio preço, com a sua própria vida. E Pedro fala bastante disso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19, Pedro diz que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados, olha a palavra, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então Pedro é muito claro aqui em dizer que a gente foi resgatado por Jesus. E o preço que Jesus pagou não foi preço material, de prata, de ouro. Não, senhor. Ele pagou com o seu próprio sangue. E o sangue de Jesus era diferente, não é no sentido físico, biológico, porque no sentido biológico, físico, era igual ao sangue de qualquer outro ser humano. Mas o sangue de Jesus, ele simbolicamente, ele tem um valor muito maior, porque o sangue simboliza a vida. E no Antigo Testamento, aquele animal que era sacrificado, por exemplo, o cordeiro pascal, tinha que ser sem defeito, sem mácula. Aquilo apontava para a santidade de Jesus. Então, não foi um homem qualquer que morreu pelos pecados de toda a humanidade. Não foi um pecador que morreu para salvar a humanidade pecadora. Pelo contrário, foi a única pessoa justa que viveu aqui na terra, que pagou o preço a Deus, que deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue. Então o sangue de Jesus é precioso, porque Jesus ele era sem mácula, sem mancha, sem pecado. Então a gente foi resgatado por um preço grande, que foi o preço do sangue de Jesus. Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, houve uma transferência de nós para Cristo de toda a punição pelo pecado que nós merecíamos foi punido em Cristo. Por isso que diz que a morte de Jesus foi vicária
uma morte substituta, vicária. Ele morreu no meu e no seu lugar. O texto 4 fala que a cruz trouxe reconciliação. Reconciliar significa harmonizar as relações interrompidas entre dois indivíduos, promovendo o mútuo entendimento através da remoção de barreiras e restaurando a comunicação entre ambos. O ato ou processo de reconciliação geralmente abrange 3 pessoas: o ofensor, o ofendido e o mediador. No caso, na nossa relação com Deus, o ofensor é a humanidade. Somos nós que ofendemos a Deus por causa dos nossos pecados. O ofendido é Deus, porque Ele é santo e justo e criou o homem santo. Mas nós desobedecemos a Deus e nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. E Jesus é o mediador. Jesus é a ponte que vai fazer a ligação entre nós e o nosso Deus. A gente precisa de reconciliação porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que os olhos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Então Jesus, através do seu sacrifício vicário, substituto em nosso lugar, ele vem para promover a reconciliação entre nós e Deus. Então ele é o nosso reconciliador. O reconciliador é Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos a reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então diz Paulo aqui que porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então a morte de Jesus promoveu a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra de Deus, Colossenses 1 e 20, e por meio dele, ou seja, de Cristo, por meio de Cristo, reconciliar-se consigo todas as coisas. Observe que essa reconciliação é por meio de Cristo. Por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então Jesus fez as pazes entre nós e Deus. Nós tínhamos ofendido a Deus, estávamos na posição de inimigos de Deus, mas o sacrifício de Jesus, ele promoveu essa reconciliação e nos deu também o ministério da reconciliação. Uma vez reconciliados com Deus, nós também devemos agora ajudar outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20, a Bíblia diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diz também que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou a palavra da reconciliação. Então essa bênção da reconciliação que recebemos de Deus, nós também devemos ajudar outras pessoas. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ministério é serviço. Então nós devemos trabalhar neste serviço, ajudando as pessoas a se reconciliarem com Deus. Quando a gente evangeliza, quando a gente prega a palavra de Deus,
a gente está promovendo a reconciliação com Deus. E o texto 5 da nossa lição diz que a morte de Jesus na cruz também trouxe propiciação. Essa palavra propiciação vem do verbo propiciar, vem também de propiciatório. O que era o propiciatório? O propiciatório era aquela tampa de ouro que cobria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era guardada ali no Santo dos Santos, no tabernáculo, depois no templo, aquela Arca da Aliança, lá dentro da arca tinha as 2 tábuas da lei, representando a lei de Deus, que Deus tinha dado a Moisés, tinha a vara de Arão que floresceu, tinha uma porção do maná ali dentro da arca, e aquelas tábuas da lei simbolizavam ali toda a lei de Deus, que a Bíblia diz que a lei de Deus veio para fazer com que a gente tivesse consciência do nosso pecado. A lei veio para condenar. A lei veio para tipificar o nosso pecado. A lei veio como que um raio-x para mostrar para todos nós o quanto nós éramos pecadores e éramos carentes da salvação do Senhor. E a lei veio dizer, que o salário do pecado é a morte. Mas aquela tampa de ouro ali em cima do propiciatório, sobre a qual o sumo sacerdote no dia da expiação borrifava e aspergia o sangue do sacrifício ali em cima do propiciatório. E depois que ele fazia isso, a expiação pelos pecados do povo, aquele sangue cobria aquilo ali, cobria o propiciatório, e Deus falava entre os querubins em cima do propiciatório. Deus manifestava a sua glória, a Shekinah de Deus ali. Então, o propiciatório tinha todo um simbolismo. Significava que quando era aspergido sangue sobre o propiciatório, era feito ali a propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, propiciar significa tornar propício. Propiciar significa tornar favorável. Propiciar significa aplacar a ira de Deus. A ira de Deus, porque a lei lá dentro da arca dizia que a alma que pecar, esta morrerá. E Deus, ao olhar para o homem, via o sangue do sacrifício do animal que cobria os pecados do povo. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então Deus foi quem estabeleceu isso. Então Jesus, ele já veio ao mundo sabendo que ia morrer. Já estava tudo no plano de Deus. A morte de Jesus foi tudo planejado por Deus. É verdade que os judeus, os romanos, todos influenciados e inspirados por Satanás, fizeram aquilo, mataram Jesus, e eles foram responsabilizados por esse tão grande pecado, mas isso já estava previsto por Deus. Deus já sabia, Jesus tinha que morrer, ele veio para morrer, para dar a sua própria vida. E diz o texto aqui de Romanos 3, 24 a 26, que Deus propôs no seu sangue, a quem Deus propôs, Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, naquele sacrifício, e quem tiver fé em Cristo, quem crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, vai receber a propiciação pelos seus pecados. Deus vai se tornar propício, favorável ao pecador. Então, foi isso que o sacrifício de Jesus trouxe. Hebreus capítulo 2, versículo 17, a Bíblia ainda diz assim, Hebreus 2 e 17, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Para Jesus morrer, irmão, Jesus tinha que ter se encarnado, tinha que ter um corpo humano mortal. Então, por essa razão era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos,
para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. No dia anual da festa anual da expiação, o sumo sacerdote fazia a propiciação pelos pecados do povo, colocando, aspergindo o sangue do animal que ele tinha acabado de sacrificar, aspergindo sobre o propiciatório. Mas agora não, na nova aliança, Jesus, ele é não somente o sumo sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício. Ele é o próprio sacrifício que morreu, que derramou o seu sangue. Então Jesus, ele não fez como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que faziam a propiciação pelos pecados do povo com o sangue dos animais. Jesus fez essa propiciação pelos pecados de toda a humanidade, mas ele fez isso com o seu próprio sangue. Ele morreu, ele deu a sua vida. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pelos pecados dos crentes, pelos pecados da igreja, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, a expiação é ilimitada. A morte de Jesus, ela tem capacidade para salvar toda a humanidade. Jesus proveu salvação para toda a humanidade. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação para todos os homens. Embora a maioria dos homens, a maioria das pessoas rejeitem a Cristo, não aceitem, não queiram a salvação do Senhor, mas o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Daí nós defendermos a soteriologia arminiana, que prega a respeito da expiação ilimitada. 1 João capítulo 4, versículo 10, para terminar, diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos pecados. Então Deus enviou seu Filho como propiciação pelos pecados. Então a morte de Jesus ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro, precioso, é suficiente para salvar toda a humanidade. Então, na cruz, Jesus proclamou palavras de perdão, palavra de vitória, palavra de reconciliação, e ele trouxe expiação, redenção, reconciliação e propiciação para todo aquele que crê nele, para todo aquele que tem fé em Cristo. Amém? Assim concluímos o estudo da nossa 6ª lição da disciplina de Cristologia. Aconselho você a continuar estudando o livro-texto, conferindo as referências bíblicas, abrindo a sua Bíblia, lendo o texto bíblico, estudando, respondendo os exercícios, que assim o seu aprendizado será muito mais abundante. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se Deus quiser.